Beleza. E já me mostra que eu tô ao vivo, então bora lá. Seguinte, galera, vamos dar uma revisada aí no que a gente fez na aula passada aí, né? Então a gente criou um cadastro aí de frota e de motorista, depois a gente fez aí a criação do cadastro de combustíveis, depois a gente fez uma validação de dados, expliquei um pouquinho o conceito de tabela e fiz uma importação para o Power Query. Então, eu na realidade eu não vou entrar em cada, vou passar o detalhe, não, vou passar por cima rapidamente. Se você não assistiu a aula passada, você entra lá no canal Mundo Office, procura lá o ao vivo e procura a aula anterior e assiste a aula, e aí você vai entender um pouquinho melhor. Hoje eu vou estar passando aqui para vocês uma revisãozinha e depois a gente vai entrar nas partes que a gente precisa. Então é o seguinte, cadastro de frota. Quando a gente vai criar um dashboard para controlar gasto de combustíveis, entre outros, o que a gente faz? A gente cria primeiro as nossas bases que vão dar sustentação para uma tabela onde você vai estar informando as movimentações que você tem de gasto com combustíveis, gasto com manutenção, etc. Então é interessante que você crie sempre uma tabela onde você vai cadastrar a placa do veículo, o tipo de veículo, o tipo de combustível desse veículo e quilometragem inicial, ok? Aqui na lateral eu criei o tipo de combustível separado, que aqui é o tipo de combustível do veículo, mas não significa necessariamente que esse veículo vai ser é, abastecido com aquele combustível que ele é. Por exemplo, um flex que ele pode ser abastecido com gasolina e etanol, ok? Então vou mostrar aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma tabela e aí se eu colocar uma informação nova aqui, essa informação ela vai aparecer já na minha tabela de manutenção de forma automática. Então eu vou entrar aqui com uma placa teste. O nome do veículo vai ser teste, então aqui eu vou colocar tudo teste para vocês verem isso aparecer lá de forma automática e ele sumir também de forma automática, tá? E aqui a quilometragem é zero, ok? Então eu fiz um cadastro de um veículo. Agora a gente vai aqui no nosso cadastro de manutenções. Nosso cadastro de manutenções, a gente tem alguns campos aqui em cima que estão amarelo, que eles são fórmulas, né? Aqui não tá com fórmula. Aqui. Não, desculpa. É, os que são fórmulas são esses aqui. Eu deixei amarelo aqui sem querer, mas enfim, vamos lá. O que é fórmula? Eu acabei marcando errado e eu vou marcar agora. Ó, modelo, veículo, modelo, quilometragem inicial, tipo de combustível. Tudo isso aqui é fórmula. Então eu vou deixar a minha coluna com uma cor diferente para mim não saber que essas partes aqui eu não tenho que digitar. Esses aqui, essa aqui também é uma fórmula e esses dois, três aqui é azulzinho, tá? Porque esses aqui é o que eu vou digitar, tá? Esse aqui, ok. Então, aqui a gente tem uma tabelinha onde a gente tem as informações de movimentação e para fazer a inserção de um novo dado, você vai colocar uma data aqui. Então vamos colocar a data de hoje, 10/10 de 2024, por exemplo. E aí quando você seleciona aqui esse combo, a placa, a teste já apareceu aqui. E ele já faz a leitura de tudo que está lá, porque a gente já criou aqui para o QV para ir buscar as informações lá naquela tabela. Beleza? Então é assim que funciona. Aí aqui eu vou lançar a quilometragem, o atual, certo? Vamos pôr aqui que é o número que eu vou usar para abastecimento. Tá? Gastei
abasteci 50 litros e paguei 5,28 o litro. Aí ele já faz o cálculo aqui de forma automática, ok? Como eu expliquei, o teste, por que ele aparece aqui de forma automática, né? Essa placa, se ele está dentro de uma tabela. O que acontece? Quando você trabalha com tabela, tudo que você embute aqui, ele sobe de forma automática. Porém, numa validação de valores, que foi o que a gente utilizou aqui, né? Aqui a gente está utilizando uma validação de valores, que fica aqui em dados, validar valores, eu pedi para ele usar uma lista. Quando você usa uma lista, você tem que selecionar o intervalo. Então, qual que foi? E quando você seleciona um intervalo, por exemplo, eu vou selecionar um intervalo aqui para vocês entenderem. Seleciona um intervalo, olha o que acontece. Ele fixa a inicial e a final. E se entrar um dado novo, eu tenho que vir aqui na validação e alimentar. Então a pessoa não, o dado não passa a fazer parte da sua validação de forma automática, tá? Então como que a gente faz para resolver isso? A gente usa aqui no Excel, a gente tem fórmulas e a gente tem um negócio que chama definir nomes. Então quando eu quero definir nomes, eu venho aqui, ó, definir nomes, aí eu seleciono aquilo que eu desejo, né? Então eu vou dar um nome, por exemplo, eu quero quilometragem inicial. Então, vou vir aqui, ó. KM. Aqui, cuidado com o nome, tá? Ele, se você for fazer uma referência, tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aí é para uma aula mais à frente, que eu vou explicar. Mas aqui, para nosso caso, serve a gente deixar já aqui, ó, com underline, KM. E aqui é o intervalo. Então, esse é o intervalo aqui, ó, controle de combustível, que é esse cara aqui, ó. Cadê você? Tipo de controle de combustível, certo? Então, é isso aqui que eu vou selecionar. Aí eu tenho que selecionar o intervalo do início ao final da tabela. E o nome tem que aparecer assim, ó, tabela, o nome da tabela, que seja. E aqui o tipo, que é o nome do campo. Dou um OK, maravilha. Aí eu vou fazer o seguinte. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um cara aqui, a gente colocou um teste, né? Então, se a gente olhar aqui na nossa manutenção aqui eu não tenho combo. Vamos colocar um combo aqui, ó, por exemplo. Vou colocar uma validação de dados aqui fora só para vocês entenderem. Então, vou vir aqui, validação de dados. E aqui eu quero uma validação de dados que seja lista. Então eu quero que ele busque para mim o KM underline ini. E dou um OK. Ele já entendeu o que é o KM ini, ó. Então ele está trazendo aqui, ó, KM ini. E o legal de tudo que é o seguinte, você tem diversos valores repetidos aqui. O que ele fez? Ele traz um de cada só. Diferente de uma lista, que uma lista você traria vários valores repetidos, tá? Então isso que é o legal quando você trabalha dessa forma, porque ele sabe que ele só tem que filtrar um valor de cada um que está na linha, tá? Isso é bem bacana. Então, vamos vir aqui agora e incluir por exemplo, um novo aqui, eu vou colocar aqui novo. Certo? Coloquei novo aqui nessa tabela. E a lista está aqui. Se eu vir aqui, o novo está aqui. Ele aparece de forma automática. Então isso é muito legal quando você trabalha dando nome. Se você não der o nome, aí você vai ter um sério probleminha, porque você não vai conseguir, vai ter que ficar alimentando, né? E fica mais difícil. Então, você usando a ferramenta de fórmulas, definir nome, você fala para o Excel que aquele intervalo, aquele local é um nome para o Excel, tá? E olha só que legal também. Como que o Excel sabe disso? Como que ele entende essa lógica do que ele tem que buscar? Quando você vem aqui, ó, você tem aqui, ó, diversos itens. Ó, tá vendo? Lembra que a gente criou KM inicial?
quando eu seleciono o KM inicial, olha o que ele fez. Ele sabe que ele tem que selecionar esse intervalo. Tá? Então, através do campinho aqui do lado, você selecionando todos esses caras aqui, ó, eles são tipo, se eu colocar aqui, ó, placa, ele foi lá para a tabela que tem placa, não estava na mesma planilha, ele foi direto para lá e selecionou o intervalo. Então você dá um direcionamento para o Excel para chegar lá no seu, como que a gente fala, dentro do seu, você dá um direcionamento para o Excel e ele sabe que aquele intervalo pertence àquele nome, tá? Então ele sempre vai buscar aquilo lá. Então quando você está trabalhando com tabela, tudo que você incluir, ele vai fazer parte de forma automática daquele intervalo, porque não é mais um intervalo e sim uma tabela, ok? Maravilha, feito isso, vou deletar essa linha aqui de teste que não interessa mais, já repassamos aqui. Essas duas linhas aqui eu vou eliminar também, que não nos interessa mais. E agora que a gente já fez essa revisão, primeira coisa que a gente vai fazer, que é a última parte da revisão, é entrar no Power Query. Por quê? O que o Power Query faz? Eu tenho aqui, ó, uma frota. Tá? Então, o que o Power Query faz? Ele faz a leitura das informações que estão nessa tabela aqui, ó, de combustível, tá? Então aqui lá dentro do Power Query eu defini para ele, mandei ele fazer um cálculo, né? Ele calcular quanto que era o custo do combustível e ele fez tudo de forma automática, tá? Então no Power Query você tem essas vantagens, você consegue fazer cálculos, entre outros, para que ele faça de forma automática. Eu vou eliminar e vou fazer o Power Query de novo do zero para vocês entenderem. Então eu vou eliminar essa linha aqui, excluir, que é a tabela lá do Power Query. Vou eliminar essa frota aqui. Nós não temos mais conexão com o Power Query. Então, a partir daqui, a gente já vai fazer a conexão com o Power Query, que a gente vai buscar o nosso controle de combustível, que é esse cara que está aqui. Tá? Então a gente vai levar aqui, a gente tem um cálculo, valor total, beleza? Mas vamos dizer que eu não tenho esse cálculo, vamos eliminar essa coluna, tá? A gente não tem o cálculo aqui, a gente tem valor de litros, que eu lancei o valor de litros, mas eu não sei o cálculo. Eu sei aqui que eu tenho o valor, mas eu não quero para ficar poluindo, eu não quero, então eu vou remover essa coluna. E aí vocês vão ver que o Power Query faz todo esse tipo de cálculo, tá? Então vamos lá. Estando aqui na tabela, vamos em qualquer campo aqui da tabela, a gente vai aqui, ó, nesse cantinho aqui em dados, aqui em de tabela intervalo. Então a gente clica aqui e ele vai abrir o Power Query agora. Por que que não foi? Ah, estava abrindo. Quando ele abre o Power Query, o que ele faz? Ele já leu aquela tabela e ele consumiu os dados daquela tabela e trouxe para dentro do Power Query. Uma vantagem disso é que você não mexe na sua origem, tá? Então você não altera a sua origem de dados, tá bom? Então essa é uma das maiores vantagens que você tem de trabalhar quando você está trabalhando com o Power Query, porque eu consumo os dados que está numa tabela, trago, faço uma cópia, jogo dentro do Power Query, faço os tratamentos e devolvo para o Excel numa outra tabela, ok? Então aqui no Power Query, por exemplo, a gente vai, primeira coisa, tratar uma data. A data subiu aqui com data de formato data e hora, eu não quero isso. Então para mim tratar essa data, eu vou clicar aqui, ó, onde que tem esse combozinho aqui e vou selecionar data. E aí ele vai alterar, ele fala assim, se eu quero substituir os dados que estão ali dentro, sim, quero fazer a substituição. Então ele fez a substituição dos dados que estão ali. Ok, aqui ele está em formato texto, texto, texto. Aqui está em número, que é quilometragem, ok, tá certo, ele identificou corretamente. O litros também está em número, ok, ele identificou corretamente.
e o valor de litros ele também conseguiu identificar corretamente. Então, agora o que eu quero? Eu quero fazer um cálculo aqui dentro do Power Query, eu quero que ele calcule para mim quanto que deu o total de litros pelo valor do litro, que eu não tenho essa informação. Então eu quero trazer essa informação também. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui ó, em adicionar coluna, coluna personalizada. E aqui na coluna personalizada eu vou dar um nome para essa coluna, então eu vou colocar aqui valor total. E aqui embaixo eu vou fazer a fórmula. Então tá aqui, ó, fórmula de coluna personalizada. Então ele me dá todos os dados que eu tenho na minha tabela para mim poder estar fazendo um cálculo. Aqui embaixo ele já me mostra aqui, ó, a fórmula está incompleta. Tá? Por quê? Porque eu não fiz nada ainda. Então eu quero pegar, ó, litros. Só o fato de eu colocar litros, ele já identificou que não existe erro de sintaxe. Tá tudo ok. Então eu vou multiplicar litros por valor litro. Ele já identificou aqui, não há nenhum problema. Então eu posso dar um ok. Nesse momento ele vai me criar o cálculo. Então, ele já calcula de forma automática, tá? Então nessa tabela aqui eu vou alterar o nome dela, vou colocar aqui controle de combustível. E aqui, ó, o interessante é o seguinte: desse lado direito aqui, onde você tem configuração da consulta, tudo o que você está fazendo dentro do Power Query, ele vai registrando aqui em etapas aplicadas. Então aqui você não tem o Ctrl Z, ok? Então o que ele faz? Ele vai aplicando em etapas aplicadas, né? Ele vai voltando, tá? Então aqui, ó, o que rola? Por exemplo, eu coloquei essa personalização adicionada aqui, não era o que eu queria. Basta eu clicar no xizinho aqui e deletar. Por exemplo, se eu voltar aqui para fonte alterada, se eu vir aqui nesse item, vocês vão ver que eu não tenho aqui ainda o valor por litro. Então, se eu tivesse eliminado personalização, voltaria ao original. Então, é isso que o Power Query vai fazendo. Ele vai tratando, ele vai mapeando tudo que você faz. E depois que você mapear, que você fez todos os itens, o que acontece? Você não precisa mais entrar aqui no Power Query. Você dentro do Excel você vai dar apenas atualizar. Ele vai consumir os dados, passar por dentro do Power Query, fazer todas as tratativas que tem que ser feita e devolver para o Excel. Ok? Então, essa aqui a gente já fez, já está beleza. Vamos voltar no Excel porque a gente vai criar uma outra tabela agora. Tá? Então aqui eu tenho uma tabela de controle de combustível. Ok? Então vamos lá. Vou vir em página inicial e eu vou vir aqui ó, em fechar e carregar. Aí quando eu clico nesse item, ele aparece aqui. Fechar e carregar. Se eu fizer isso aqui, ele descarrega já direto numa tabela dentro do Excel. Se eu fechar e carregar para, que é o mais comum e o que eu mais gosto de utilizar, o que ele faz? Ele me abre uma janela de dados com diversas informações. Então ele me fala aqui que eu posso fechar e carregar para uma tabela, eu vou descarregar os dados dentro de uma tabela, eu posso gerar um relatório de tabela dinâmica já de cara, então ele pega tudo aquilo lá e já monta a estrutura para mim criar minha tabela dinâmica. Eu posso criar um gráfico dinâmico, então ele também já gera uma estrutura para mim estar criando meu gráfico dinâmico, ou apenas criar uma conexão. E é o que eu vou fazer, porque como eu vou juntar outra tabela e ainda eu vou tratar outros dados lá dentro, eu quero que ele crie para mim apenas uma conexão. Então, ok? E ele criou aquela conexão, que essa conexão que está lá com o Power Query. Meus dados estão intactos aqui e a conexão está aqui. Se a gente verificar aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar já. Não vai mostrar ainda. Ele está lendo, mas beleza. Então, ok. Feito isso, para não se perder muito tempo, eu já clonei a tabela de combustível
e a gente vai só modificar ela para que ela seja uma tabela de manutenção, porque a primeira eu estou tratando combustível, né? A segunda eu vou tratar a manutenção, ok? Então eu vou eliminar alguns campos aqui. Aqui tudo bem, aqui são os dados que está vindo do outro lado do veículo, ok, posso deixar do jeito que está, não tem problema nenhum. E a partir daqui eu vou começar a criar as novas informações que vão para essa tabela. Então, primeira coisa que eu quero aqui é o tipo. Tá? Vocês já vão entender, já já a gente vai fazer e vai entender. Tipo, a multa e valor. Não tem muito. Aqui é tipo e valor, porque tomou uma multa, tá no tipo. É uma manutenção preventiva, tá no tipo. Tá? Então é mais ou menos esse controle, ok? Agora a gente vai criar a tabelinha dos tipos para vir para cá, tá? Então a gente vai voltar aqui na tabela de cadastro de frota, tudo eu crio nessa tabela, tá? E agora eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui tipo manutenção, ok? Vou fechar esse combo aqui do lado que não me interessa no momento. Então aqui eu vou colocar multa, manutenção preventiva, e manutenção mecânica, ok? Então eu criei 3 tipos de manutenção. Vou selecionar o intervalo e eu vou mandar isso aqui é um intervalo, tá? Isso aqui não é uma tabela, ele tem cara de tabela, mas ele não é uma tabela, ele é um intervalo. Como que você sabe que isso aqui não é uma tabela? Porque quando eu seleciono o intervalo, ele não me mostra aqui em cima o design da tabela. Então, para mim transformar isso numa tabela, eu venho aqui na página inicial, formatar como, clico em formatar como, coloco qualquer um desses itens, ele me selecionou o intervalo que eu estou selecionado aqui, e ele está me perguntando aqui, ó, minha tabela tem cabeçalho? Tem, o tipo de manutenção pertence ao cabeçalho, então eu vou clicar aqui e ok. Tá? Então, aqui eu criei minha tabela de tipo de manutenção, ok? Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar o nome dessa tabela, para que a gente possa levar para lá um dado que vá trazer dentro da minha tabela de manutenções, de forma automática, tá? Então, vou selecionar o intervalo aqui, vou vir em fórmulas e vou clicar em definir nome. Quando eu clicar em definir nome, ele já selecionou o cabeçalho, só que aqui embaixo ele está selecionando tudo e eu não posso ter selecionado tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Eu apago aqui, ó, a referência, e aí eu venho aqui com o mouse e seleciono a referência. E vocês veem que ela fica diferente. Ela fica o tipo da tabela, que é o nome que a tabela recebe, e o tipo de manutenção, que é o nome da coluna. E ok. Agora a gente vai colocar esse cara aqui lá na nossa planilha de manutenção. Então a gente vai vir aqui nesse intervalo aqui, a gente vai clicar com segurar o Ctrl apertado, não, a setinha, o Ctrl e a seta uma vez para baixo. Ele seleciona todo o intervalo. Agora eu vou em dados e eu vou vir aqui na validação de valores e eu vou falar para ele, ó, eu quero uma lista de validação de valores, só que eu não vou selecionar um intervalo. Eu vou colocar um nome, então eu vou dar um igual e aí você tem que saber o nome que você colocou lá. Então é tipo manutenção, né? Tipo underline manutenção. Tem que estar igualzinho. Se tiver errado, no momento que você der o clique aqui, ele vai te dar a mensagem. Ele está certo. Como eu sei que ele está certo? Ó, ele não está certo. Ele veio errado. Por que, que ele veio errado? Tipo manutenção. Vamos ver o que, que ele fez aqui. Ó. Vamos entender. Então, seleciona
Ah, o que eu fiz? Eu esqueci de colocar o igual, né? Se você não coloca o igual, ele não vai saber o que é, tá? Então a gente vai apagar novamente, tanto que a hora que eu cliquei ali, ele já foi lá no tipo de manutenção de forma automática. Então é igual tipo manutenção. Aí, ok. Agora ele buscou as informações que estão no tipo de manutenção. Ele está em todas as linhas. Tá vendo? Então ele já buscou de forma automática. Se eu entrar com um dado novo lá, ele vai aparecer aqui de forma automática. Então, vamos lá só para a gente ver. Tipo manutenção, vamos colocar aqui, é troca de óleo. Troca de óleo. Ok. Volto aqui e vá lá. Já chegou aqui de forma sozinho, automático. Tá? Se eu tivesse selecionado um intervalo, ele não iria aparecer aqui. Eu iria ter que entrar lá na minha validação de dados e rever a minha validação de dados. Ok? Então aqui eu vou só para a gente popular aqui. Vou fazer uns copy cola. Só para a gente ter aqui informação. Aí o cara que tomou 300. Esse outro aqui foi de 120. Esse aqui foi de 2000. Esse aqui foi de 500. Esse de 600. E esse aqui de 200. Ok? Então a multa eu já pulei. Agora eu vou tirar aqui a multa. Então eu vou vir aqui nesse filtro e vou falar assim, para mostrar só os vazios. E agora eu vou selecionar manutenção preventiva. Então eu vou colocar umas manutenções preventivas aqui para alguém. Vou pegar esses dois aqui também. E aí manutenção preventiva, vou colocar os valores. Foi 600. Foi 600. Tudo 600. 600. Beleza. Vamos tirar a manutenção preventiva, já deixar o vazio, já ficou com o vazio. Vamos pegar agora manutenção mecânica. Então esse aqui tem manutenção mecânica, esse tem manutenção mecânica e esse tem manutenção mecânica. Aqui foi R$ 5.000. Aqui foi 2.500. Não, 2.500. E aqui foi 1.200. Beleza. Agora o resto a gente coloca como troca de óleo. Então agora tudo troca de óleo. E aí o valor vai ser tudo mesmo. Então vai tudo R$ 300, 350. Pronto. Só para a gente ter dados e poder trabalhar com esses dados. Ok? Então vou limpar o filtro aqui agora. Limpei. E aí vamos lá. Ok. Maravilha. Aqui eu só vou formatar isso aqui para ficar bonitinho com... Eu quero esse aqui. Que maravilha. Show. Agora, essa tabela não está no Power Query ainda. Então, e detalhe, no Power Query eu tenho todos esses dados aqui, que é igual da outra tabela. Então, a gente vai levar essa tabela para o Power Query agora. Então, a gente deixa um clique aqui em cima e vamos em dados e consumir o dado aqui. Ok? Então, eu vou de novo da tabela intervalo. E vai ler aquela tabela. E aí a gente vai fazer a formatação que a gente fez na outra. Então esse aqui eu quero formatar para data. Sim, formata substituir. E os demais itens aqui eu não preciso me preocupar. Porque aqui já está em valor. Aqui ele não entendeu o valor. Vamos colocar moeda. Aqui é moeda. Beleza? Substituir. Perfeito. Então eu tenho duas tabelas. Eu tenho controle de combustível e eu tenho a tabela que é agora manutenções. Então eu vou dar um nome para ela aqui. Maravilha. Então eu tenho duas tabelas que elas basicamente eu tenho as mesmas informações. Quando eu vou trabalhar com dashboard, o que acontece? E você está trabalhando com tabelas distintas, o dashboard ele trabalha com segmentação de dados. E a segmentação de dados, ela trabalha em cima da tabela. Então, por exemplo, aqui a gente tem data nessa tabela e temos data na outra tabela. O que acontece? Você vai querer pegar e criar um gráfico do controle de combustível para saber os valores gastos por mês. Tem um gráfico lá mensal. Beleza? Se você
não juntar a tabela de manutenção e a de combustível, você vai ter que criar uma segmentação de dados de data para mexer a tabela de combustível e uma outra segmentação de dados de datas para mexer manutenção. E isso complica a situação. Então, a ideia aqui é unificar as duas tabelas para que na hora que eu devolver para o Excel, ele devolva uma única tabela, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que acontece? Quando a gente vai unificar a tabela, a gente vai colocar dado um abaixo do outro. Então, é importante a gente saber quais dados são que você está unificando, ok? Então, primeiramente, até quilometragem inicial, eu sei que eu tenho nas duas tabelas igualzinho. Beleza. Depois eu tenho aqui tipo de combustível. E aqui eu tenho tipo de combustível também. Do lado eu vou ter tipo e valor. Aí aqui nessa outra a gente tem tipo de combustível. Até aqui tá tudo belezinha. Depois eu tenho km inicial, tenho litros, tenho valor do litro e valor total. Aqui na outra eu tenho valor total? Não. Então a gente vai renomear esse campo para valor total. E aí vocês já vão entender o porquê disso. Tá? Valor total. E aqui eu já tenho o tipo, que já está me dizendo que é manutenção tal. Mas na tabela de combustível eu não tenho essa informação ainda. Então, o que a gente vai fazer? Na tabela de combustível, que é a que tem mais dados, isso é muito importante entender, a tabela que tem mais dados ela vai ter que ser a matriz. E a tabela que tem menos dados, ela pode ser unificada. Por quê? Porque na hora que você vai unificar os dados, o que o Excel, o Power Query vai fazer? Ele vai verificar o nome de cada campo. Todos os nomes que coincidir com ele, ele vai colocar o dado um abaixo do outro. Aquele campo que ele não encontrar que o nome tiver diferente, ele vai criar uma nova coluna com aqueles dados. Tá? Aí da tabela que está vindo aquele campo que ele não encontrou, para os dados da tabela principal, ele vai colocar tudo nulo. Beleza? Então é assim que ele funciona. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, uma informação que é importante. Aqui a gente não tem uma informação que fala que essa tabela é tabela de combustível, tá? E nessa aqui eu tenho o campo tipo, que está todo maiúsculo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna condicional nessa tabela aqui, que ela vai ser a minha matriz. Eu vou falar para ele criar o tipo com combustível, com abastecimento, que eu sei que o gasto dessa tabela é de abastecimento. Então eu vou vir aqui em adicionar coluna, vou usar agora uma coluna condicional. Coluna condicional nada mais é do que ela usa a mesma característica da função se. É uma função se que eu tenho aqui, ó, se tal, retorna tal, se não tal. Beleza? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, tipo, que é o mesmo nome que está lá naquela outra coluna, tá? E aqui, como eu quero que ele popule tudo com a mesma coisa, o que eu vou fazer? Eu posso pegar qualquer coisa, uma placa, por exemplo, a placa igual a 0. Eu quero que você traga para mim abastecimento. E se a placa também for diferente de 0, eu quero que você traga abastecimento. Ponto. É isso que eu quero. Para quê? Para mim eu criar uma informação que não existia na coluna, na tabela. Então eu acabei de criar uma informação nova dentro da tabela. Tá? Agora só vamos dar uma verificada aqui. Se está tudo ok. É a mesma situação. Beleza. Feito isso, eu posso unificar nesta tabela aqui, se eu quiser, essas informações. Ou eu posso duplicar. Aí fica a critério. Quanto mais você duplicar, mais pesado vai ficar e mais dados você vai ter. Ok? Então, nesse caso, eu vou colocar direto aqui dentro da tabela de combustível. Então, eu vou selecionar a tabela de controle de combustível. Como eu não estou alterando a minha origem, não tem problema nenhum. E eu vou vir aqui em página inicial. E eu vou vir aqui, ó, usar agora aqui, ó, acrescentar consultas. E aí ele vai me abrir esse combo aqui, onde eu posso acrescentar
duas tabelas, que é o nosso caso, ou eu posso acrescentar mais de duas tabelas. Se eu tiver um monte de tabela e eu quero estar acrescentando, eu posso vir aqui e mandar acrescentar todas as tabelas que eu quiser aqui de baixo. Não tem problema nenhum. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai verificar a tabela que ele tem como primária, que é a principal, e o que ele vai jogar de baixo. Tudo que ele for jogar de baixo e ele não encontrar na linha, ele vai criando novas colunas. Ok? É isso que ele faz, é essa jogada que ele tem, tá? Então, feito isso aqui, maravilha, tá bonitinho aqui, eu posso pegar aqui, ó, posso usar aqui desse jeito, não tem problema, tá? E vou dar um ok. O que ele fez nesse momento? Ele juntou os dados. Vamos verificar se ele criou alguma coluna nova lá para o lado direito, porque quando ele vai criar a coluna nova, ele vai criar lá do lado direito. Então a gente vai arrastar aqui para o final e tá aqui tipo, ó. Então se eu clicar aqui dentro de tipo, ó, eu tenho tudo. Por quê? Isso deixa bem claro que ele fez o quê? Ele unificou a tabela, ele colocou dentro do tipo as informações. E veja, o tipo aqui nessa tabela, ele estava, para você ver que ele, olha, ele faz um vínculo de nome com nome, tá? Então, o tipo estava aqui, ó, antes de valor total. Aqui, ele está depois de valor total. Então, ele faz um link, ele verifica, é mais ou menos quando você está fazendo um SQL. Você verifica os campos que são iguais, são similares, e eu vinculo um campo com o outro. É essa que é a jogada aqui. Ok? Então, feito isso, tá tudo bonitinho. Eu só vou trocar o nome dele aqui para ficar banco de dados, tá? Porque eu já tenho a tabela de manutenção lá, então eu vou trocar aqui para banco de dados. Ah, mas não vai ficar redundante, que nada. Você trocou o nome lá atrás, agora trocou de nome, não tem problema nenhum. Isso aqui é tudo um passo a passo que o Power Query vai criando, tá? Então, beleza. Feito isso, eu vou clicar aqui, ó, em fechar e carregar. Fechar e carregar para. Eu não quero descarregar aqui ainda. Então, eu vou criar a conexão. Criei minha conexão. Ele vai trazer aqui, ó, as minhas tabelas. Ok? Agora, eu vou descarregar o banco de dados, porque o banco de dados é o cara que vai me dar as minhas dinâmicas. É ele que eu preciso. Porque o que esse cara vai fazer? Ele vai ler a tabela de combustível, de controle de combustível, a tabela de manutenção, vai unificar tudo e vai devolver tudo em uma única tabela. Então, vou clicar para o lado direito. E aqui, se eu quiser, eu já posso direto e criar um relatório dinâmico. Tá? Eu não preciso nem abrir ela para olhar a tabela. Tá? Eu posso criar direto um relatório dinâmico. Tá? Então, eu vou carregar, clico lá direito em cima, carregar para. Ele vai me abrir as possibilidades de novo. Eu vou falar que eu quero um relatório dinâmico, só que eu não posso nesse campo aqui, ó. Perceba, porque ele tem dados aqui. Se eu colocar aqui, vai me dar erro. Então, eu tenho que pedir para ele ir numa nova planilha. Ok. Agora ele criou a estrutura da tabela dinâmica. Então, veja. Tudo isso faz com que você vai economizando tempo nas coisas que você está fazendo. Tá? Então, é a forma que tem. Porém, tem alguns dados que você pode usar dentro da tabela dinâmica, mas se você quiser, por exemplo, eu quero criar uma coluna específica para mês, quero criar uma coluna específica para nome, e a minha data não está formada de forma correta. Então aí você trata primeiro, descarrega numa tabela, trata e depois você faz a tabela dinâmica. Não há problema nenhum. Tá? Ou, que nem as nossas datas já está formatada de forma correta. Quando você tem a sua data formatada no modelo correto, você jogar a data para a linha na tabela dinâmica, ó, não está correto. Porque não é isso. O que acontece? Ó, a gente tem só mês 10 de 2024. Como tem só mês 10 de 2024, ele não conseguiu entender. E aí ele fez o que? Ele trouxe só a data.
Geralmente, quando você tem uma massa de dados muito grande dentro de datas, tem várias datas, vários meses, vários anos, e você joga para cá, a tabela dinâmica ela te cria de forma automática o seguinte: ele cria trimestre, ele te cria os meses e te cria os anos. Então ele já separa, ele automaticamente dentro da. Isso aqui é uma tabela, tá? Só que é interna. Dentro da tabela interna dele, ele cria essas 3 novas colunas para você, tá? Então mas você tem que ter dados populados. No caso que não está dado populado, a gente vai eliminar nossa tabela dinâmica aqui, que não vai interessar. Então eu vou eliminar, mas que na área está banco de dados. Não, banco de dados é por causa do nome da tabela que ele trouxe aqui, tá? Eu posso eliminar sem nenhum medo. Ok, meu banco de dados continua aqui. Então eu vou descarregar ele para uma tabela e dentro da tabela a gente vai fazer uma função. Então, vamos lá. Clique no lado direito, carregar para tabela. Vou selecionar uma nova tabela. Ok, ele trouxe, posso fechar aqui minha conexão. Agora eu vou criar aqui mês, que eu não tenho, e ano. Mas, Kinarelli, você está criando 2 informações novas numa planilha que está vindo lá do Power Query. Não vai dar erro? Não, porque ele tem mapeado para ele que os dados são esses. Tá? Daqui para frente são outros dados. Mesmo que você inclua dentro do Power Query, tá? Outras colunas, ele sabe que ele vai ter que empurrar as colunas que você fez aqui fora. Ele tipo, deve ter algum registro na memória dele que faz com que ele guarde essas informações. É assim que ele funciona, tá? Então aqui, eu quero mês. Mês vai vir na tabela mês aqui. Só que eu quero o mês, o escrito, o início do mês. Então, outubro, eu quero outubro. Eu não quero o número. Então, o que eu vou fazer? Se eu quiser trazer um número, eu vou vir aqui, vou dar igual e eu vou colocar assim, ó, mês. E aí eu vou selecionar e fecho e ele vai fazer o quê? Ele vai me trazer o número do mês. E aí uma coisa que eu não expliquei nessa aula, que eu tinha explicado na aula passada, a vantagem de trabalhar com tabela é isso. Vocês viram que eu não precisei replicar para baixo a fórmula. Ela foi de forma automática. Ou seja, toda vez que você cria uma fórmula dentro de uma tabela, ele de forma automática ele replica para todos. Então, aí entra um pequeno porém. Se você for para linhas distintas, trabalhar com fórmulas distintas, a tabela não serve. Ou você cria colunas distintas, porque ele vai replicar a fórmula para todas as linhas. Ok? Tá? E é muito mais fácil corrigir e tudo mais. Ó, eu vou corrigir essa aqui no meio. Ó, eu estou aqui. Ó. Vocês vão ver que ele vai corrigir todas as fórmulas de uma única vez. Tá? Porque essa era uma das vantagens da tabela. Então, eu não quero mês. Isso aqui não interessa. Não dá certo para mim. Então, eu quero igual. Eu vou usar o texto. Tá? Abre parênteses. Quem que é o meu valor do texto? Então, aí eu só tenho que vir na mesma linha. Tá? Ponto e vírgula. Qual o tipo de formatação de texto que eu quero? Então, eu vou abrir aspas porque eu quero mês, mês, mês. Ele sabe que os 3 M's corresponde a mês. E fecho e ok. Tá? Então, ele conseguiu converter o mês. Por que, que ele consegue converter se eu, por exemplo, colocar a função mês dentro do texto, ele não vai me converter? Porque isso aqui é uma máscara. Isso aqui nada mais é que um número, tá? Então, se você vier aqui, ó, por exemplo, e colocar geral, vocês vão ver que isso aqui é um número. Tá? Então, por isso que quando você faz mês e tenta formatar dentro do texto com a função mês, não dá certo, porque isso aqui é um número. Tá? Então, para trazer o número do mês, beleza, porque aí ele faz um cálculo. Mas para trazer o mês no formato
escrito, você tem que usar desse jeito aqui com texto, tá? E aqui, a ano, aí a gente vai usar a função ano, igual ano. Clico aqui, fecho e ok. Aí ele já repete o ano, beleza? Então essas são as funções que a gente usa aí pra gente. Uma outra vantagem de você deixar essa tabela aqui também, tá? Em vez de criar direto a dinâmica, é que você pode, por exemplo, eu estou criando meu dash, mas eu identifiquei uma situação que quando o carro for utilitário, se o carro for utilitário, o valor dele, ele tem um desconto, vão criar uma situação hipotética aqui. Por exemplo, nessa tabela eu quero criar um valor de revenda. E aí, o valor de revenda eu poderia criar em cima de quilometragem, em cima do tipo de carro e etc. Então dá para você fazer N jogadas. E aí você pode ir criando aqui, ele vai passar a fazer e ele vai levar para dentro da sua tabela dinâmica de forma automática. Então isso que é legal de você ter essa tabela extraída do Power Query aqui direto e fazer as dinâmicas depois. Beleza? Então agora vamos entrar na nossa tabela dinâmica. Então vamos lá. Em qualquer lugar da tabela, vou na página inicial, inserir tabela dinâmica. Aí aqui, quando eu clico aqui em tabela dinâmica, eu posso buscar uma tabela dinâmica de fontes externa, do Power BI ou da tabela intervalo, que é o nosso caso. Vou clicar aqui, ele já selecionou, ele de forma automática, ele já entendeu que você quer jogar numa outra planilha e ok. Pronto. Então, ele já criou a minha tabela dinâmica, os dados que estão lá passaram a fazer parte daqui. E antes de ir para os dados, eu vou mostrar para vocês que é automático, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui só um teste. Então, uma coluna de teste. Então, aqui eu vou colocar uma função. Se esse carro aqui for utilitário, então aí eu tenho que escrever igualzinho, tá? Igual. Utilitário, tá sem acento. Beleza. Ponto e vírgula, eu quero que ele me traga branco. Se não, ponto e vírgula, não, branco não, vamos colocar outra coisa. Transporte. É só uma situação hipotética para vocês entenderem, tá? Se não, eu quero que ele me traga carga. E fecho. Ok, ele já montou. Se eu vier agora aqui na minha tabela dinâmica, olhar aqui, não está aqui dentro ainda. Lógico, porque não é assim também de forma automática. Pai, pum, eu tenho que dar um atualizar. Aí eu venho aqui, dou um atualizar e tá lá. Teste, tá aqui. Entendeu? Então ele consome aquela tabela e já traz para cá de forma automática. É muito fácil e você consegue fazer aí ir ajeitando com fórmulas, etc. Tá? Então vamos lá. Tabela dinâmica. Essa primeira tabela, vou criar só uma tabelinha aqui com o valor do litro. Então aqui eu tenho o valor do litro. E aí aqui quando você começa a criar as informações de tabela dinâmica para vocês trabalharem para o dashboard, minha sugestão é que você dê nome para cada tabela que você criar, tá? Para que na hora de você criar as conexões, você saber o que você está mexendo, porque às vezes você cria alguma conexão que você não vai mexer em um determinado item. Por exemplo, se eu tiver um gráfico que está me mostrando por mês, e do lado eu tenho uma segmentação de meses. Não tem sentido esses meses aqui, eu clicar nesses meses, ele mexer no gráfico de meses, porque o gráfico de meses ele tem que ficar mostrando o ano todo. Entendeu? Então é isso que a gente tem que analisar. E quando você faz esse tipo de análise, você
verifique esse tipo de situação, tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, para mim dar um nome para essa tabela dinâmica, eu vou clicar aqui, ó, em análise de tabela dinâmica e eu vou vir aqui, ó, tabela dinâmica, clico aqui e ele me deixa dar um nome, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, valor total. Valor total. E aqui pode ter espaço. Opa! Como é que ele foi no lugar errado? Aqui. Valor total. E aí não tem problema nenhum, é só dar um OK. E ele pode ter espaço, pode ter o que for que não dá nada, tá bom? Outra coisa, a formatação que está aqui é a formatação que o dashboard lê. Tá? Então aqui, ó, eu já vou formatar aqui, ó, para inicial, vou mandar ele colocar o contábil, que aí ele já me coloca a pontuação. E é assim que apresenta no dashboard, tá? Agora eu vou copiar essa tabela, vou replicar ela aqui. Para copiar uma tabela dinâmica, você precisa copiar todo o intervalo da tabela, tá? Isso facilita para você ir ajustando. E agora eu vou colocar aqui, ó, um detalhe, tá? E aí vocês vão entender. Eu vou querer montar uma por mês. Então eu vou jogar aqui um mês. Só que eu só tenho outubro aqui na L. E agora? Então aí que entra a grande jogada de entender um pouquinho mais a respeito de tabela, segmentação. Então aqui eu vou criar mês e aqui eu vou criar o valor. Então aqui eu vou começar, ó, janeiro, fevereiro, aí eu vou selecionar os dois. Ele já me abriu aqui que ele já entendeu o que eu quero. Então eu só vou arrastar até dezembro. Então, criei aqui janeiro a dezembro. Só que eu só tenho outubro. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma função PROQV, onde eu vou ler a tabela dinâmica. Um detalhe, não crie tabela debaixo de tabela, porque uma hora essa tabela pode encher e ela vai encontrar um intervalo, uma outra tabela e ela vai parar e vai começar a tirar erro. Então tabela dinâmica você coloca sempre uma ao lado da outra. Vamos lá. Então aqui eu vou fazer um PROQV. Vou fazer igual PROQV. Estou fazendo digitado, mas eu vou explicando para vocês, tá? PROQV. Qual que é o meu valor procurado? Meu valor procurado é este mês aqui, essa referência aqui, ponto e vírgula. Aonde eu vou buscar esse valor? Que é na minha matriz tabela, ok? Minha matriz tabela é quem? Esse cara aqui. Só que ele só está com outubro, ok? Então eu vou arrastar um período aqui, selecionei o período, eu vou selecionar o intervalo que eu acabei de selecionar, que está em vermelhinho aqui, e vou dar F4 ou Alt F4, depende da formatação da sua máquina. Ponto e vírgula. O que eu quero que ele leve? Eu quero a informação que está no número 2. Ou seja, na coluna 2. Ele conta coluna 1, coluna 2. Ponto e vírgula 0, porque eu quero correspondência exata e não aproximado, ok? Então, aqui você tem também falso corresponde a 0 e verdadeiro corresponde a 1. Verdadeiro é correspondência aproximada. Tá? Uma outra aula eu vou estar explicando melhor a respeito de PROQV. Pronto, fiz isso, maravilha. Deu erro, certo? Para mim tirar o erro, por que deu erro? Porque eu não tenho janeiro aqui, eu só tenho outubro. Mas eu quero que esse gráfico me mostre por inteiro, tá? Vamos deixar desta forma e depois a gente vai fazer outro. Tá aqui o valor, certo? Para mim montar um gráfico, eu não vou montar o gráfico dinâmico, eu vou montar um gráfico dinâmico mais de uma informação que está ao lado. Então eu vou selecionar esse intervalo, vou vir em iniciar, vou vir aqui em gráfico e eu vou selecionar um gráfico. E aí tá aqui, ó. Ele, quando tá com ND, ele não traz aqui. Então, ó, se eu colocar o rótulo de dados, ele só vai trazer dados aqui para o cara que não está ND, porque ND para o gráfico significa não disponível. Então, ele, apesar de eu estar selecionando o período ou o intervalo todo, aquele dado não é disponível, tá? Então, quando eu entro com um dado novo disponível, ele aparece. Então, para fazer um gráfico
de barra, essas coisas, a gente pode usar dessa forma, tá? Eu vou tirar aqui do lado, o gráfico eu vou ensinar na próxima aula, tá? Mas é só para vocês verem a dinâmica. Então, o que eu fiz? Criei um gráfico dinâmico aqui, como que é? Mas não é dinâmico, Knarelli, aqui você não tem. Tem interação sim, vocês vão ver agora. Por exemplo, eu vou vir aqui ó, no controle de manutenção, eu vou inserir um dado aqui de... Eu vou alterar algumas datas aqui, eu vou colocar 2011, Ctrl+L, /10, /11. Vou mandar substituir todas. Beleza, ele fez substituição. Então, se eu tinha um intervalo ali com apenas 2 meses, se eu vier... Veja só, aqui eu não tenho, ó. É 11, certo? Se eu vier agora aqui, ó, em data, atualizar tudo, olha aqui, mês 11 está aqui. Ele mudou para mês 11. Ele já mudou aqui na minha tabela dinâmica? Ainda não. Por quê? Porque o que ele faz primeiro quando você faz esse processo de atualização? Primeira atualização, eu vou ler o Power Query. Então ele faz a leitura do Power Query e atualiza os dados. Quando você faz a segunda atualização, ele lê as tabelas internas do Excel, que são as tabelas dinâmicas. E aí o dado já passa a vir para cá, e ó, já veio para cá e já passou a fazer parte do gráfico. Então, é um gráfico dinâmico sim. Tá? Então, é assim que a gente vai construindo. Eu vou terminar esse gráfico aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui, ó. Nome do gráfico, não quero. Vou limpar esse nome do gráfico, ele não me interessa. Aqui embaixo eu vou deixar os meses, eu preciso. Aqui eu tenho os valores, só que a formatação do valor não está de acordo com o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o intervalo e vou mandar ele colocar contábil. Agora ele já mudou lá dentro também. Agora, aqui na leve, mas eu queria que aparecesse tudo zero. Então, basta você fazer o seguinte, em vez de estar com ND, você aqui no início da sua fórmula, você coloca um se erro. Então, você clica lá no inicinho do ProQV e digita se, aí você tem a função erro aqui, ó. E aí você vem aqui no final, ponto e vírgula, zero, ponto e vírgula, fecha. E ó, veja que já apareceu um dado aqui, ó. Se eu disser para baixo, ó, os tracinhos aparecendo aqui, ó, tá vendo? Então, fica a critério. Isso é a critério de qualquer um. Depende do tipo de gráfico que você vai trabalhar, tá? Então, eu prefiro deixar não disponível, que fica o gráfico fica mais limpo, mais enxuto. Esse gráfico, quando eu colocar no dash, ele não tá legal porque ele tem um fundo. Eu não quero que tenha fundo, porque no meu dashboard ele vai ter uma cor de fundo, eu vou ter uma caixinha, vai ser diferente. Então, o que eu faço? Eu clico com o lado direito, clico aqui em cima da linha de grade e tirar, ó, eu vou só colocar uma cor aqui de fundo para vocês perceberem que ele está limpinho. Ó, o gráfico está limpinho aqui. Entendeu? Então, é assim que funciona. Beleza, galera? Acho que é isso. Dúvidas, vocês deixam no comentário aí. Na próxima aula a gente vai estar fazendo aí, terminando essa aula. E depois aí vocês querem algum tema específico, alguma coisa específica de Excel, deixa na descrição do vídeo aí. Tá? Faz um comentário no vídeo aí para mim saber o que vocês querem aí. E a gente vai se ver na próxima quinta-feira. Beleza, pessoal? Então é isso e